Então, sejam todos bem-vindos àquela aula que é a aula final desse nosso curso sobre limites, você no controle. Então, ao longo desse curso, nós vimos sobre limites. Limites são essenciais para o relacionamento, limites são importantes para a gente definir quem nós somos, para a gente guardar todos os nossos tesouros do lado de dentro, para a gente evitar que as nossas riquezas sejam roubadas e, ao mesmo tempo, para a gente deixar as coisas ruins irem embora e entender que limites são essenciais para a dinâmica social que a gente vive no dia a dia. Então, o que são limites? Limites são a definição de nós mesmos, né? De até onde vai a nossa liberdade, até onde vai a nossa personalidade, daquilo que nós estamos dispostos a viver no relacionamento com outras pessoas, no relacionamento com nós mesmos. E isso é que é limite. E aí, hoje, né, eu separei aqui para falar algumas palavras conclusivas sobre essa parte de limites. E eu recomendei a todos que viessem, porque a gente está falando aqui de alguns conteúdos, né, que vão fechar com chave de ouro mesmo essa nossa fase toda do curso, né, onde a gente veio trabalhando esse tema semana após semana. Definitivamente, esse curso não é o curso completo sobre esse assunto, né? Então, seria muita presunção da minha parte dizer que aqui eu expliquei tudo sobre dinâmica social. É impossível. Então, o que eu posso dizer é que este curso ele foi e é um excelente arsenal para você entender, ser alfabetizado em como funciona a dinâmica social, começar a entender melhor a sua relação com outras pessoas, e esse o maior objetivo que eu espero ter alcançado aqui, né? Então, vamos falar aqui sobre o nosso conteúdo de hoje, né? O que acontece? Depois que você começa a estabelecer limites, começa a colocar ali, né, as barreiras permeáveis, que permitem as coisas boas entrar, que fazem as coisas ruins saírem, você coloca esses limites, você define a sua propriedade, a propriedade do seu eu, a propriedade dos seus relacionamentos, o que você quer, o que você não quer. Depois que acontece isso, você começa a viver algumas coisas, né? Então, é sobre isso que eu quero falar hoje, né? Então, depois que você começar a impor limites, talvez você em algum momento se pergunte, né? Será que na hora que eu estou impondo limites, eu estou sendo egoísta? Será que eu estou pensando só em mim? E a primeira coisa que a gente tem que bater aqui hoje, rebater, né? Criar como consciência para esse fim de curso, é que, na verdade, não. Na verdade, quando você coloca limites, você diz não para o outro, você estabelece e deixa o outro viver consequências do que ele está fazendo, você está mostrando toda a sua capacidade de servir ele. Porque estabelecer limites não faz bem só para você, faz bem para o outro também. Ajuda o outro a crescer. Então, você não está sendo aí egoísta, centrado somente em você mesmo. Na verdade, você está fazendo um serviço para aquela pessoa ali, né? Você está exercendo o amor com responsabilidade, levando aquela outra pessoa a crescer, né? Então, isso é muito, muito saudável. E, além disso aí, né? A outra coisa que a gente tem que entender, quando a gente está falando aqui sobre os limites, é que quando você coloca limites, você está sendo responsável pelas suas próprias necessidades. Muitas vezes, as pessoas que estão sem limites, que não colocam ali as barreiras, né, do relacionamento social, o que está acontecendo elas não estão sendo responsáveis por elas mesmas. Então, não é egoísmo, é responsabilidade, é exercer amor próprio, é exercer amor ao relacionamento, amor ao crescimento, amor ao amadurecimento, que é para o que você nasceu. Nós nascemos para crescer, para amadurecer, para nos tornar cada vez melhores. E quando você, né, estabelece os limites, você está fazendo esse serviço porque você está dizendo para outras pessoas que elas têm de ser responsáveis pelas necessidades delas, assim como você está sendo responsável pelas suas próprias necessidades, né? Então, quando você coloca limites, você está sendo responsável pelas suas necessidades.
tem a lei lá dos limites, que era a lei da responsabilidade. E naquele dia, eu lembro que eu falava bem assim, né? Quem tem que assumir o controle? Eu tenho que assumir o controle. Então, nós temos necessidades. Na hora que eu coloco limites, eu estou atendendo, suprindo essas necessidades. E esse suprir as próprias necessidades é a mochila, gente. Lembra aquela mochila que eu falei lá nas primeiras aulas? É aquela parcela de responsabilidade que você carrega sobre suas costas. Você tem que carregar. As necessidades que você tem que suprir. Vitor, mas eu às vezes não consigo. Comece a suprir essas necessidades usando todas as leis, se comunicando claramente, falando o que você quer. Então, as suas necessidades não são ruins, não são egoístas. Você foi feito assim, você tem essas necessidades. Deus te criou desse jeito, o universo, a vida te fizeram desse jeito. Você tem necessidades. E na hora que você começa a colocar os limites para atender essas necessidades, para ajudar os outros a respeitarem aquilo que você precisa para poder ver, para poder ter bem-estar, você começa ali a entender que você está sendo responsável por essas necessidades, né? E ao mesmo tempo você está servindo a outra pessoa, né? Quando você diz não, quando você coloca limite, falando não para outras pessoas, muitas vezes você está protegendo também, você não está sendo só responsável pelas suas necessidades, mas você está protegendo todas as riquezas que existem no seu interior e que, de outra forma, seriam roubadas por aquelas pessoas que estão ali simplesmente sugando você. Então, essa é a primeira coisa que você pode pensar, né? Será que eu estou sendo egoísta na hora que eu estou fixando esses limites, na hora que eu estou dizendo não? Será que eu estou pensando só em mim? Não, na verdade, você está pensando nas suas necessidades, você está sendo responsável, essa é a melhor frase, e além de estar sendo responsável por suas necessidades, você também está fazendo um serviço para o outro, né? Proporcionando para ele aprendizado. Ele vai aprender? Não sabemos. Talvez aprenda, talvez não. Mas essa é a primeira coisa. A segunda coisa que pode acontecer também quando você começa a fixar limites, vai viver a vida agora, né? Em algum momento você vai assim, nossa, mas eu acho que eu estou sendo tão radical, eu acho que eu estou sendo tão exagerado, sei lá, será que eu estou sendo meio que desobediente de alguma maneira? Será que eu estou dando sinais aqui de que eu sou meio rebelde, que eu sou meio desobediente, que na verdade os limites não devem não estão fazendo tão bem, que eu estou usando isso, na verdade, para poder romper com toda a estrutura da sociedade, romper com as pessoas que eu conheço, romper com o grupo onde eu vivo, e então eu estou sendo desobediente até aos meus pais, ao que eles me ensinaram. Então, assim, é interessante, né? Às vezes a gente pensa que a gente está sendo será que eu estou sendo desobediente até a Deus? A Deus, ou que os meus pais ensinaram. Mas, assim, a verdade é que na hora que você fixa limites, né, é o contrário que acontece. Então, a ausência de limites é que geralmente mostra sinais de desobediência, de radicalismo, de rebeldia. Porém, quando você tem limites bem fixados, você tem ali obediência, você tem também saúde, né? E os limites, quando são limites fracos, limites frágeis, acabam gerando pessoas que têm sim essa característica da rebeldia, do ressentimento, pessoas que sentem muito medo. Então, tudo isso está geralmente ligado na dinâmica social a essa ausência de limites, aos limites fracos. Porém, quando você tem limites fortes, limites saudáveis, não só fortes, mas saudáveis, tá? Porque não é ser forte que vai tornar ele eficiente, é ser forte, quer dizer, se fazer cumprir ao mesmo tempo, ser eficiente, né? Ser saudável, que vai fazer eficiente. Saudável é ter proporcionalidade, esse é um limite que faz sentido. Isso aqui é muito interessante porque me faz lembrar o que a gente já falou em outras aulas também do curso, né? Muitas vezes, esses limites fracos que levam à desobediência, levam a essas manifestações ruins, na verdade, eles são nãos interiores e eles só saem como sim daqui para fora. Só que entre o que sai daqui da sua boca, né, e o que está no seu coração, vale mais o que está no seu coração. E aí acaba que você diz um sim movido por sentimentos ruins, movido pelo medo, em vez de simplesmente deixar aquele não que estava lá no seu coração, que era um limite, vir para fora. Isso é muito, mas muito prejudicial, né? O que acontece?
Nós nascemos para sermos movidos pela verdade, para sermos movidos por motivos reais. Quando isso não acontece, a gente se move a partir do medo, por exemplo, a gente muitas vezes dá uma resposta para os outros que é daqui para fora, e é uma resposta que ela é muito mais uma expressão dos nossos vícios do que das nossas virtudes. Então, se você não consegue dizer não para uma pessoa, não diga simplesmente sim. Se der um tempo, fala para ela, não posso te responder isso agora. Ah, se precisa de não posso te responder isso agora. Porque, senão, você se torna escravo desse sim. Você perde toda a sua liberdade quando você tem esses sims que são daqui para fora, que você acaba fazendo, mas no seu coração você não queria nem estar fazendo aquilo, você acha que é um absurdo, você acha que não deveria estar acontecendo. O nosso sim vai mostrar e vai gerar toda essa atmosfera de obediência à nossa volta, de tranquilidade, de paz, de bem-estar, quando o nosso sim não for simplesmente por tristeza ou por necessidade, porque eu vejo que, ai, puxa, o fulaninho precisa, ai, nossa, mas se eu dizer um não para ele, ele vai ficar tão triste. Nem por obrigação também. Ah, nossa, mas eu me sinto no dever de fazer isso, eu sinto devedor. Gente, não é dizer sim, não é por obrigação, não é por necessidade, não é por tristeza. É dizer sim com alegria, porque se quer fazer. É um sim que vem daqui para fora, mas que nasceu dentro de você com uma alegria tremenda e que transborda a vida porque quer fazer acontecer as coisas. Limites saudáveis permite você dizer sim nos momentos que você realmente quer. Na hora que você vê que você realmente quer se sacrificar, você se sacrifica. Mas você não sai se sacrificando à toa para qualquer um que pede, para qualquer um que solicita, entendeu? Então, ter limites saudáveis mostra esse domínio próprio, mostra essa obediência, mostra esse bem-estar, porque você se torna capaz de apresentar ali para as pessoas aquilo que tem a ver com. Agora que eu notei aqui que ainda não tinha deixado do jeito certo, né? Porque eu tinha que estar desse jeito aqui para poder aparecer na tela toda. Então, o que acontece, né? Esses limites saudáveis, eles vão permitir que você dê apenas aquilo que você decidiu dar. Nada além disso, porque não tem nada pior do que você dar alguma coisa, fazer alguma coisa, falar alguma coisa, se comprometer com alguma coisa, mas no seu coração você não queria, você fez só daqui para fora, fez por medo. Então, aqui, se eu posso dizer uma coisa para você, não se deixe mover só por tristeza, não é porque fulano vai ficar tão triste, ou por necessidade, mas ele precisa tanto, tadinho, acho que eu vou fazer, ele precisa disso. Ou não se deixe também mover por obrigação. Mas eu acho que eu devo isso para ele, já fez tanta coisa por mim. Entenda, né? É hora de se mover a partir de decisões. Na hora que você quer fazer, você faz. Na hora que você não quer fazer, você não faz. Estou falando isso aqui, não é para você sair dizer não, né? Sair dizendo não para um monte de gente, mas na verdade é para você equilibrar os nãos que você dá, equilibrar os sims que você dá, né? Então, não tem valor você ser obediente por medo. O medo só produz em você tormento, só produz em você dor, só produz em você respostas que são respostas que só deveriam existir em nível de sobrevivência em acontecimentos extraordinários. Então, guarda isso no seu coração, né? Colocar limites não é um problema, não é uma coisa que vai gerar mal-estar coletivo, mas é uma coisa que vai gerar bem-estar, e vai gerar bem-estar principalmente para você. Você não vai estar sendo desobediente a Deus, desobediente a regras da sua família. Você simplesmente vai estar gerando uma nova atmosfera de bem-estar. E isso faz muito bem. Terceira coisa que pode acontecer também, gente, na hora que a gente começa a lidar com isso no dia a dia, com os limites, é você começar a impor limites e ficar com medo. Medo de magoar os outros, né? De ferir os outros, de machucar os outros. Então, essas pessoas que têm muito medo de machucar os outros, medo da resposta que os outros vão dar, do afastamento deles não gostarem, isso aí está muito relacionado a não entender
né? Que as consequências, elas são saudáveis, elas trazem uma dor que é uma dor de crescimento. Então, realmente, muitas pessoas podem ouvir um não e detestar, entendeu? É desconfortável ouvir não. É desconfortável, porque quando você vai pedir algo para uma pessoa, você pede meio que querendo que ela faça aquilo, né? Se você não quisesse, você não pedia, entendeu? Então, é desconfortável para qualquer adulto, qualquer criança, para qualquer jovem, qualquer adolescente, qualquer marido, qualquer mulher, qualquer filho. É desconfortável ouvir não. Só que esse não, né, e a resposta que a outra pessoa ali do outro lado vai ter é muito importante porque permite o crescimento do outro e testa a qualidade dos relacionamentos. Eita, isso aqui é interessante. Então, se a pessoa do outro lado ela realmente te ama, ela realmente se importa com você, ela não vai simplesmente acabar, né, e finalizar ali o relacionamento, finalizar a conversa, finalizar todo o contato só porque ouviu um único não, entende? Então, quando você tem uma situação de limites aí no relacionamento, o medo não deve ser de ferir o outro. A busca deve ser pela verdade, descobrir se realmente existe ali um relacionamento, uma amizade, existe ali um namoro, existe ali um casamento de verdade. Aí, né, olha o exemplo, vou dar aqui agora para fazer mais sentido isso que eu estou falando, né? Imagina o marido e uma mulher, onde a mulher, ela faz tudo que o marido quer. E aí, na hora que ela se depara com essa questão dos limites, ela entende, né? Puxa, eu não posso fazer tudo que ele quer, mas e se eu parar de fazer tudo isso? E se eu parar de fazer tudo isso, será que ele continua comigo? Aí eu pergunto, né? Será que a gente tem uma relação de casamento numa situação dessa? Ou tem só uma relação de serviço? Pesado, né, gente? Pesado, né? Pesado. Pois é, se depois que você tira todas esse assentimento, né, sem restrições de um casamento, por exemplo, uma mulher que viu uma situação dessa e o casamento termina, então eu ousaria dizer, você agora é muito ousado, eu ousaria dizer que na verdade nunca existiu casamento, nunca existiu casamento. O que existia eram duas pessoas com vícios emocionais vivendo juntas. Uma que tinha um vício de ser aquiescente, dizer sim para tudo, e outra que tinha um vício de ser controladora e não ouvir não como resposta em nenhum momento. Então, tem dois tipos de pessoas, sabe? Nos relacionamentos, gente. Guarda isso agora que eu falo no coração. Tem a pessoa que odeia os limites, que odeia quando você diz não. Tem a pessoa que detesta e ela pira, e ela se afasta, e ela quer te punir, ela faz você ouvir mensagens de culpa, ela tenta te manipular, ela tenta mudar, né? Ela ressente, ela se ressente da sua mudança. Esse é um primeiro tipo de pessoa nos relacionamentos, sabe? Outro tipo de pessoa é aquela que ama quando você traz a verdade, que ama quando você se aproxima, fala o que não gosta, porque ela entende que o relacionamento está indo para um próximo nível, ela entende que o relacionamento vai crescer e ela entende que vai ficar ainda melhor, entendeu? São esses que aceitam os limites, que ouvem os limites, que dizem bem assim, nossa, é interessante, gostei de saber que você pensa diferente de mim, entendeu? Então, são pessoas sábias, são pessoas justas. Aí, você escolhe, entendeu? Você escolhe. Você quer manter na sua vida que tipo de pessoas? Na hora que você começa a fixar limites, as pessoas vão ficar claro, 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 claro. Vai ficar muito nítido para você quem é quem. Pessoas que não respeitam os limites, elas vão começar a se afastar. Por quê? Porque elas não querem ceder, que não querem mudar. Agora, se a pessoa realmente te ama, se a pessoa se importa com você, ela vai começar a mudar também, porque ela vai perceber, né, que existe ali uma nova dinâmica no relacionamento. Então, na hora que você começa a colocar limites, o que vai acontecer é o seguinte: você pode perceber que existe uma porta aberta para mais intimidade, ou você pode perceber, na verdade, que a base da relação, do relacionamento é bem fraca. Detesto 8 e 80, tá? Mas nessa situação aqui, é uma das poucas situações que é muito real, gente. É muito real. A pessoa começa já de cara a mostrar que não vai mudar, enquanto a outra, pelo menos, começa a mudar, dar leves sinais de mudança, né? E aí o mais duro é você entender e reconhecer a pessoa não vai mudar. E aí você tem que decidir, né? O que que você vai fazer?
Você vai aceitar ficar com a pessoa daquele jeito, vivendo seus vícios, vivendo suas dores naquele relacionamento, daquele jeito? Tem alguns relacionamentos que a gente não tem como jogar pro alto, né? Filhos não tem como jogar pro alto, aí realmente é aprender a tolerar e depositar ainda mais amor para fazê-los mudar, né? Mais orientação, mais instruções, fixar limites que tornem as coisas mais saudáveis. E, enquanto isso, tem outros relacionamentos que podem acabar, né? Por mais que a gente goste. Por exemplo, amizades é muito comum isso acontecer. Às vezes chega um ponto nas amizades que isso vem à tona, vem para fora, né? Então, se a verdade, né, na forma de limites, ela faz com que uma pessoa vá embora, pode ter certeza, essa pessoa realmente não tinha um interesse verdadeiro de relacionamento em você, tá? E entender isso, por mais que seja doloroso, é libertador. Permite você ficar muito mais tranquilo, muito mais em paz, porque quem permanece com você ao longo do tempo são pessoas com busca de crescimento, de amadurecimento, que ajudam você a se aproximar cada vez mais do próximo nível, do nível que você está querendo, dos seus sonhos, dos seus objetivos, fazem você crescer na vida, entendeu? E entenda, gente, limites saudáveis é bem-estar emocional. Limite saudável e bem-estar emocional acontecendo, com bons sentimentos, bons relacionamentos, a única coisa que falta para você é um propósito bem definido, ou seja, é algo que você quer realizar, porque você vai ter todos os recursos emocionais, pessoais e de relacionamento para que essas coisas aconteçam, tá? Então, assim, infelizmente, às vezes, a imposição de limites faz isso, revela que uma pessoa foi abandonada fisicamente, foi abandonada há muito tempo, só não foi abandonada fisicamente ainda, entendeu? Então, é pesado, né? E é isso, quem cria limites começa a mudar, entendeu? Começa a mudar. E aí, consequentemente, quem recebe os limites dentro daquele relacionamento também tem que começar a mudar. Se não começa, já sabe. Vai acabar ali em algum momento as coisas se desalinhando, né? Vitor, mas assim, e se eu exagerar em algum ponto, né? Se eu exagerar, o que que acontece? Se você exagerar em algum ponto, você primeiro precisa saber, né? Pode acontecer, entendeu? Pode acontecer. E aí eu alerto aqui contra o desequilíbrio, né? Fique esperto para não deixar no relacionamento social as coisas desequilibrarem, você fixar um limite que é um limite desproporcional, que é um limite exagerado, que é um limite muito maior do que realmente deveria ser colocado ali, né? O que vai ajudar bastante nesse momento de não fixar esses limites desproporcionais, esses limites prejudiciais, esses limites que mexem ali com toda a estrutura, né, do relacionamento de forma desnecessária, vai ser justamente você estar em contato com pessoas que estão pensando sobre isso, que estão ali funcionando como um grupo de apoio. Esse grupo de apoio pode ser uma igreja, pode ser um grupo de amigos com quem você pode conversar. Gente, é importante que sejam pessoas que sejam equilibradas, tá? Emocionalmente, que entendam, de certa forma, sobre limites, para não te darem ali um conselho super away da vida, que vai mais prejudicar do que ajudar. É você ter contato com o seu terapeuta, com o seu coach, com o seu líder, que entende dessa dinâmica social e que pode dar apoio para você, fornecendo ali sugestões de como lidar com as situações. Então, como é que a gente evita, né, desequilíbrio nessa questão dos limites? A gente evita desequilíbrio tendo por perto de nós pessoas que podem nos ajudar, que podem fazer conexões, que podem nos dar força na hora que a gente está vivendo essas coisas, né? Tá, vamos lá. Mais uma fala aqui, né? Ah, Vitor, mas e se eu começar a fixar limites, alguma hora eu vou magoar alguém? Então, aí outra coisa, né? Não necessariamente. Você pode muito bem fixar limites, limites extremamente saudáveis e de maneira nenhuma machucar pessoas, né? Muitas vezes o que acontece quando a pessoa tem medo aqui de magoar uma pessoa é porque ela está pensando, né, dos momentos que ela vai dizer não, ela vai colocar o limite e a pessoa ali do outro lado talvez esteja com uma necessidade real, né? Então, imagina aquela situação que você, seu amigo quer o carro emprestado, mas
e ele realmente precisa do carro, mas você precisa do carro. Você não pode emprestar naquele momento. E existem várias situações assim, né? E aí o que acontece, gente? Nessas horas, a gente tem que lembrar que os limites não são uma arma, limites são defesa. Limites não são para você sair conquistando o território, olha que doideira. Limites são para você defender seu território, o território da sua personalidade, quem você é, daquilo que você quer conquistar, daquilo que você quer fazer. Na hora que você entende isso, entende que os limites são para defesa, são arma de defesa, você entende que os limites adequados, eles não servem para controlar, eles não servem para atacar, eles não servem para machucar ninguém. Eles só evitam que os nossos tesouros sejam roubados, sejam tomados na hora errada, sejam tomados na hora que a gente não quer, sejam tomados por pessoas que a gente não quer que tomem eles. Então, essas situações, sim, aí a gente pode refletir sobre isso e entender que esses limites, os limites, eles não machucam, não vão magoar pessoas, porque eles não são armas para ferir pessoas. Na verdade, eles existem para defender você. Aí, aqui, né, é bom a gente lembrar, né? Eu quero reforçar aquele item. Quando você fala não para uma pessoa, é natural ela sentir um desconforto, entendeu? Ela não gostar. E às vezes é até uma necessidade real da pessoa. A pessoa precisa para algo que é realmente necessário. Só que, gente, faz parte da vida ouvir não, faz parte da vida dizer não. E aí, se essa pessoa ouve um não, ela pode ficar desconfortável, ela tem todo o direito, o mundo tem, mas ela é responsável pelas necessidades dela. Eita, isso aqui é forte, né? Ela é responsável pelas necessidades dela. Significa que se você não pode atender naquele momento, você não pode se sacrificar porque você quer, porque você não quer se sacrificar, porque não é o momento certo para você, porque sua situação não está favorável para isso, porque você não quer simplesmente, porque senão ficaria aquele não aqui dentro, né? Aquele não negativo, remoendo aqui. Então, o que acontece? Essa pessoa tem uma responsabilidade. Qual é a responsabilidade dela? É ela ir atrás de outras pessoas do grupo de amigos, do grupo de conhecidos dela, para buscar esse apoio que ela está precisando. Vitor, mas tem pessoas que não vão fazer isso, tem pessoas que vão ficar magoadas. Vão, mas aí de quem é a responsabilidade nessa hora? Não é mais sua. Não é. Sua responsabilidade aí é defender a sua alma, defender o seu psicológico, defender o seu bem-estar. Se essa pessoa, infelizmente, do outro lado, que ouviu não, ela tem baixos recursos emocionais, ela não entende que ela pode buscar outras pessoas, ela nunca se preocupou em construir outras amizades, talvez essa seja a grande oportunidade para essa pessoa repensar as coisas. Talvez depois, quando você conversar com ela, você vai conseguir explicar para ela, fulano, eu não consigo, eu acho que está na hora de você ter novos amigos. Talvez essa seja a grande porta aberta. Mas, quando essa pessoa, né, ela não tem outros amigos, ela depende apenas de você, então essa pessoa está escravizada à sua vontade. Olha que coisa mais louca, a pessoa se escravizou, entendeu? Então, gente, ó, você que tem poucos amigos, você que conhece uma pessoa que você talvez é o único amigo dela. Gente, leve para essa pessoa essa verdade, para que ela não seja escrava de uma única amizade, nem de um único relacionamento. Várias das pessoas com quem eu lidei, pessoas que estavam em situação de colapso emocional, pessoas que estavam em situação de fragilidade gigantesca, eram pessoas que só tinham um único relacionamento. Era, às vezes, o único relacionamento com o pai, o único relacionamento que tinha era com a mãe, o único relacionamento que tinha era com o marido, o único relacionamento que tinha era com um amigo, o único relacionamento que tinha era com um namorado, o único relacionamento que tinha era com um filho. E na hora que esse relacionamento acabou, é como se todo mundo dessa pessoa tivesse acabado junto. Por quê? Porque só existia um ponto de sustentação em toda a rede de relacionamento dela, né? Então, relacionamentos saudáveis, limites saudáveis, são limites que entendem que nós não podemos nos escravizar de um único relacionamento e nem escravizar outros a nós mesmos. Entende como é que isso aqui é sério, né? Eu, por exemplo, tenho preocupação com alguns amigos que eu conheço que talvez eu seja o único de um grupo que está em contato com eles. Porque eu sei que é importante essa pessoa ter contato com mais pessoas. Eu lidei com algumas pessoas que o único relacionamento que elas tinham era um relacionamento que era abusivo. Mas elas não conseguiam largar de jeito nenhum, porque não construíam outros relacionamentos, não se abriam
para ter outros relacionamentos. Então, muitas vezes, só o que está faltando para você conseguir colocar todos os limites que você precisa no relacionamento que você tem hoje, que não é o melhor, e quando estou falando de relacionamento, que eu não estou falando só de amoroso, estou falando, às vezes, relacionamento com o seu filho, às vezes, relacionamento com o seu irmão, às vezes, é com sua mãe, às vezes é com um genro, às vezes é com a nora, às vezes é com um irmão. Então, às vezes, só o que está faltando é você ter novos relacionamentos para extrair força disso, né? Ô, Vitor, tá, outra coisa, né, que pode acontecer. Vitor, será que na hora que eu começar a fixar limites, as pessoas podem achar que eu tô ficando tô meio bravo, será que eu posso ficar meio bravo? Eu comecei a fixar limites e eu tô me sentindo assim meio revoltado com a vida, parece que a vida ficou mais difícil. Às vezes acontece, tá? Às vezes acontece, é bem interessante, porque você começa a dizer não, né? Você começa a colocar ali os limites ao seu redor, a estabelecer consequências, a respeitar as leis, a ser responsável. As coisas parecem ter um peso diferente a partir dali, né? Então, você começa a perceber que você não, talvez não é mais aquela pessoa boazinha, amorzinho, que dizia sim o tempo todo e que as pessoas o tempo todo estavam olhando, né? Então, é natural para algumas pessoas olharem para você e falar, nossa, mas você parece tão zangado ultimamente, tudo você fala não, tudo você diz que não, você diz que não pode, você diz que não vai ser assim, eu tô achando você tão cheio de vontades. E, na verdade, não é, né? Não é um problema aqui essa aparente raiva, né? Na verdade, é só você dando expressão de enfrentamento para aquilo que você está vivendo. O que acontece, né? Quando a gente fala de emoções, a raiva é a emoção que faz você enfrentar os seus medos. Ela é um sinalizador. É um sinalizador para o problema, dizendo que existe um problema e que você deve enfrentar esse problema. O medo também é um sinalizador, mas ele faz você fugir do problema. A tristeza também é um sinalizador, mas ela sinaliza que existe uma perda que aconteceu. E a raiva faz você seguir em frente, enfrentar, entendeu? Então, o que a pessoa está olhando, está vendo como raiva, ou comentário, parece que você está com raiva e tal, porque você está tão revoltado falando as coisas assim. Na verdade, não é raiva isso. É a expressão de ir para cima, né? É o famoso para cima, que vocês conhecem tão bem aí, e que eu falo bastante nas sessões, né? É, então, essa atitude, tá? De você pegar e você ser identificado com raiva não é um problema. O problema é a pessoa não entender que não é raiva ali, na verdade é só a atitude, uma atitude de enfrentamento, que é o que os limites fazem. Os limites eles trazem muita força, muita atitude de enfrentamento, né? E depois de um tempo, quando os limites eles estão mais maduros, nem tem mais tanto esses limites, essa característica de enfrentamento, né? Porque a pessoa com limites maduros, ela geralmente é muito calma, muito tranquila, porque ela já tem muita clareza, né, do que ela pode, do que ela não pode, e ela começa a usar um sistema de aviso antecipado. O sistema de aviso antecipado é a lei da transparência. É onde ela começa a ser honesta proativamente. Lembra, gente, das leis? Se você usar as leis dos limites, você evita muitos desses problemas e equaliza a maior parte deles. Então, ela é transparente antes e ela é proativa, ela fixa limites muito antes das coisas acontecerem. A raiva, às vezes, também é encarada porque, e é percebida, né, e tem esses comentários, quando a gente começa a fixar limites, porque a gente começa a enfrentar as pessoas, né, e as nossas reações são muito fortes. Então, meio que é aquela questão que a gente já falou antes, para começar a construir limites, muitas vezes a gente acaba sendo reativo, né? Então, a gente tem a reação forte para mostrar que não é aquilo que a gente quer. Só que não é suficiente para fixar limites saudáveis. É bom a gente se tornar proativo. Antes das coisas acontecerem, a gente já traz ali aquele limite, né? O que a gente pensa, o que a gente acha, como que a gente acha que deve ser, como que a gente acha que não deve ser, para evitar problemas, né? Para evitar problemas. Então, se você está se vendo simplesmente dominado pela raiva, quero te dizer que esta raiva que você está... Vamos lá, isso eu falei aqui até agora, tá? São pessoas que estão olhando de fora falando que você está com raiva. Agora eu quero falar para você que às vezes se vê com raiva.
ok? Se você se vê com raiva com frequência, pode ter certeza, tem um problema, algum problema na sua vida existe, algum problema, e não está sendo enfrentado. Ou algum limite seu foi rompido e você não se posicionou. Você não aplicou consequências. Você está carregando as consequências do outro nas suas costas. Carregando sozinho. As consequências suas de você ter se desgastado emocionalmente para fixar ali o limite, e ao mesmo tempo as consequências do outro de não ter vivido nada. Então, o que acontece, né? A raiva, em nível pessoal, ela fala isso aí, tem um problema que eu não estou enfrentando. E além de ter esse problema que eu não estou enfrentando, algumas vezes a raiva em nível pessoal, se avaliando seus sentimentos, existe um limite meu que foi rompido aqui. Então, a raiva, ela serve como esse limite reativo no primeiro momento. Depois, quando a gente começa a estabelecer limites, as pessoas podem até comentar que a gente está parecendo que está tendo raiva. Tá tudo bem, faz parte do processo. E depois de um tempo ela acaba sumindo, né? Por conta desse sistema de aviso antecipado, onde de forma proativa, de forma aberta, a pessoa começa a dizer, né? Então, um conselho para você, em vez de ficar bravo, fixe um limite e aplique as consequências desse limite, né? Ô, Vitor, mas assim, ó, eu vou falar para você uma coisa que acontece comigo, Vitor. Agora outro tópico, tá, gente? O que acontece é o seguinte, Vitor, quando as pessoas colocam limites para mim, Vitor, isso me incomoda. Isso me incomoda. Realmente, não é agradável, né? Você aceitar o limite dos outros. Ah, mas que é bom, tô mentindo. Mas é saudável e gera amadurecimento. Muito amadurecimento. É você aprender a respeitar o não. Lembra, gente, a lei do respeito? Eu respeito, os limites são impostos pelos outros, eu respeito o não do outro. Na hora que eu respeito o não do outro, fica mais fácil para mim entender e ter a força para fazer os meus nãos serem respeitados. Então, o que machuca, né? O que realmente incomoda? Limites impróprios desproporcionais, limites imaturos, limites que são dependentes, limites que são não em situações erradas, limites egocêntricos. Às vezes a gente viveu isso na infância, às vezes a gente vive isso atualmente, e isso incomoda mesmo. E incomoda porque está errado, né? Limite, se ele é desproporcional, se ele é uma coisa exagerada, ele está errado. Então, ele vai incomodar, né? Incomoda, às vezes, porque você está olhando para o outro e você está vendo as suas mágoas nele, entendeu? Aí, é igual o pai que não queria deixar de comprar um presentinho para o filho porque tinha prometido para si mesmo que nunca ia fazer igual os pais dele tinham feito com ele, de não deixar ele comprar nada em nenhuma loja de brinquedo, entendeu? Então, meio que a mágoa dele de não ter tido todos os brinquedos que queria, agora era projetada no filho, e aí, ao projetar essa mágoa no filho, ele se sentia impedido de fazer o que ele realmente deveria fazer, que era colocar limites. Então, às vezes acontece isso, né? Incomoda a gente porque a gente está vendo no outro uma coisa que está mal resolvida em nós mesmos, né? A psicologia, a gente chama isso de projeção. Também, algumas vezes, esse incômodo, né? Tipo assim, na hora que você vê limite dos outros, ele pode significar que, na verdade, você colocou aquela pessoa num trono, né? É isso. Você colocou a pessoa num trono e você fez dela o único relacionamento que você tinha. Então, naturalmente, né? Você te incomoda, às vezes até desespera, de certa forma, porque você está colocando ali num trono uma pessoa que nunca deveria ocupar aquele trono. Você está dando uma posição única, especial, tornando como fonte única uma pessoa que, na verdade, nunca foi, entendeu? Ou um relacionamento que nunca foi. E aí eu reforço aqui, né? Isso prejudica a nossa liberdade espiritual, nossa liberdade emocional, isso prejudica o nosso desenvolvimento, a nossa maturidade, o nosso crescimento como ser humano. E aí vale a pena nesse momento a gente lembrar que é a hora, nessas situações, de essa pessoa entender, né? Precisa de mais relacionamentos. Então, talvez isso aqui também até indique, né? Que tá faltando um relacionamento, tá faltando mais amizades, tá faltando mais pessoas para o seu convívio, para não ter aquele desespero, né? Se você não tem, se você não tem, né, uma pessoa para quem você pode
Vou melhorar. Se você tem aquela pessoa que você simplesmente sempre você não aceita não dela, ok? Se você tem aquela pessoa que você não aceita não dela, então você já entregou o controle da sua vida para essa pessoa. Ué, porque você só faz quando a pessoa diz sim. Isso é muito esquisito, gente. Né? Aí você vê comportamentos de chantagem emocional acontecendo. Então, isso não é saudável, sabe? Esse incômodo, se ele aparecer dessa forma, não é saudável. Aí você deve repensar sobre o quanto você tem colocado aquela pessoa num lugar que não é dela, numa posição de importância que não é dela. Talvez você tenha construído no seu coração um trono e endeusado aquela pessoa, entendeu? E aí você agora quer seguir cegamente o que aquela pessoa fala, o que aquela pessoa faz. Então, não é saudável em relacionamento você colocar pessoas em posições assim, entendeu? Por mais que a gente precise das pessoas, ninguém, a não ser Deus, é indispensável. Ai, Vitor, nossa, falou pesado agora. Mas é a verdade, gente. As pessoas, elas são importantes, mas elas são indispensáveis. Quando você tem essa ótica, você não desenvolve dependência emocional, porque você sabe que em algum momento aquela pessoa pode partir, em algum momento aquela pessoa pode mudar de ideia e ela pode exercer a liberdade que ela tem, e aí você simplesmente tem que refazer os planos. Acontece. Às vezes também incomoda esse negócio de aceitar os limites do outro, né? Porque a pessoa mesmo não consegue assumir responsabilidade. E aí você vê aquele incômodo sendo gerado ali. E aí, vamos falar agora do último item, né? O último item que também às vezes aparece quando você começa a colocar limites é você sentir bem assim, nossa, Vitor, agora eu só vou colocar limites se e assim eu vou colocar, eu não consigo, eu tenho dificuldade, Vitor, para colocar limites, porque muitas vezes eu me sinto culpado, eu me sinto devedor. Eu me sinto devedor dessa outra pessoa. Sabe, fez tanto por mim. Esse meu amigo fez tanto por mim, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou dizer não agora? A minha mãe fez tanto por mim, como é que eu vou dizer não agora? Meu filho fez tanto por mim, como é que eu vou dizer não agora? Meu marido fez tanto por mim, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou dizer não agora? O meu pastor fez tanto por mim, então como é que eu vou dizer não agora? Então, esse sentimento, tá? De ser devedor, esse sentimento de obrigação, ele é um péssimo sentimento, um péssimo professor, e ele nos escraviza também na falta de limites, tá? Não é saudável. Não é saudável. Se você se perceber tendo esse sentimento, lembre-se que aquilo que aquela pessoa entregou para você é um presente. E substitua a obrigação pela gratidão. Então, todo o amor, todo o tempo, toda a energia, todo o esforço que todas as pessoas dedicaram à sua vida são dívidas que não existem. São presentes. Você não deve nada a essas pessoas. O que, Vitor? Você não deve nada para essas pessoas. Então, você pode dizer não em alguns momentos. Quando você quiser dizer não. Receba como presente toda essa força, toda essa energia, toda essa troca, todas essas coisas que foram entregues para essas pessoas. Todo o amor delas, o amor dos seus pais, todo o empenho dos seus amigos, todo o cuidado, receba como presente. Na hora que você entende que é um presente, você entende que você não precisa devolver. Não é uma relação de troca, é um presente. E tudo que se espera de um presente é um agradecimento. Então, simplesmente direcione seu sentimento de gratidão a essa pessoa. Calma, gente, é só beber uma água mesmo. É, então, o que que nós devemos, né? As pessoas que são boas conosco, sejam quais forem essas pessoas. Nós devemos a essas pessoas somente agradecimento, somente gratidão. É isso. Vitor, mas a pessoa que fez por mim, ela vai ficar ressentida, ela ficou zangada comigo, achando que ela queria, achando que eu deveria ter feito o que ela pediu para mim. Então, essa pessoa já tinha uma intenção ruim no coração.
Nossa, pesado agora. Ela não examinou o próprio coração e não entendeu o próprio coração dela na hora que ela estava te entregando aquilo que ela estava entregando, entendeu? Na hora que ela estava entregando o tempo, a energia, o dinheiro dela. Ela não examinou o coração, ela não julgou, ela não avaliou, não se avaliou, entendeu? Os reais motivos pelos quais ela está fazendo aquilo. Ela estava esperando algo em troca, né? Não foi um presente, foi um empréstimo, foi uma troca que essa pessoa tentou fazer. Mal sucedida, né? Mal sucedida. Mesmo nessas situações, o que mais importa é o seu coração. Se o seu coração olhar para isso que você recebe, né, das pessoas, olhar com gratidão, olhar como presente, você vai conseguir ficar livre do sentimento de culpa, né? Todas as coisas boas que vieram até você até hoje, entregue em troca só gratidão. Tá ótimo. Não se sinta na obrigação de fazer nada em troca para as pessoas. E isso vai tirar um peso também das suas costas. Pode ser, Vitor, que eu decida, Vitor, eu posso decidir fazer algo em troca porque eu quero. Pode, claro, ué, não tem pedir não. Agora, o problema é quando você se sente na obrigação de fazer algo em troca. Isso é que pode ser repensado e isso é que deve ser substituído pela gratidão. Não existe obrigação, você não deve nada a essas pessoas que voluntariamente foram bondosas com você, né? Você não deve nada aos seus pais. Seus pais é praticamente impossível você compensar tudo que seus pais fizeram por você. É praticamente impossível compensar e devolver. Então, não é com seus pais. Passa para frente, entendeu? Toda essa bondade que você recebeu, passa para frente, para outras pessoas, pessoas diferentes. Passa para os seus filhos. É mais sensato do que querer devolver para os pais. Porque existe uma equação aí que ela vai ser sempre desequilibrada. Vai sempre existir um infinito de distância entre tudo que seus pais entregaram, tão maiores que você, e você mesmo. Então, o sentimento aqui é esse de gratidão, né? Nos relacionamentos onde você vê que existe esse sentimento de obrigação, substitua por gratidão, deixa as coisas mais leves. Entenda, você não deve nada, né? A pessoa você não deve nada para aquela pessoa, não deve nada, a não ser gratidão, né? E a gratidão é isso, ela simplesmente é um agradecimento, é uma fala, só isso. Não se exige para manifestar gratidão que você faça algo, entendeu? Então, simplesmente você fala e você manifesta essa gratidão para essa pessoa. Então, substitui esse sentimento, tá? E a última coisa, né, que aparece quando a gente vai falar dos limites aqui nessa parte final, é que muitas pessoas têm medo dos limites e pensam assim, pô, Vitor, mas depois que eu fixar os limites não tem mais como voltar atrás. Então, tem sim, entendeu? Tem sim. Os seus limites não precisam ser rígidos, fixos para o resto da vida, iguaizinhos. Você pode, sim, em determinado momento, entender que é hora de voltar atrás. E entendendo que é hora de voltar atrás, você remodela os limites que estão ali diante de você. Você fala, ó, não vou fazer, vai ser desse jeito. E aí você muda, adapta, reduz, aumenta os limites. Essa é a dinâmica, vai. O que funcionou agora, talvez não funcione daqui a algum tempo. As consequências que você estabeleceu hoje, os limites que você estabeleceu hoje, talvez não funcionem daqui a algum tempo. Então, faz parte dessa sensação de autogoverno você ter essa clareza, né, de que os limites eles podem ser alterados, eles não são permanentes. Você pode se arrepender também deles. Pode reconhecer, você pode errar, gente. Você é humano, você pode errar em relação aos limites. Mas errou, vai lá, reconhece o erro e restabelece, entendeu? Um limite mais correto, mais proporcional, mais adequado. Tá bom? Faz sentido, gente, tudo que eu estou falando? Espero que sim. Então, esse foi o nosso curso Limites, o curso Você no Controle, onde nós falamos sobre dinâmica social que até dizer chega. Meu mais sincero desejo é que você tenha absorvido tudo isso, guardado no seu coração, ganhado muita clareza e
tenha vivido uma jornada aqui de muita descoberta, de muita compreensão sobre você, sobre os outros, sobre a vida. E eu espero, gente, que cada um de vocês aqui, fazendo uso disso tudo, possa crescer e amadurecer ainda mais. Eu acredito que a nossa direção é para cima. Para cima é onde a gente tem o crescimento, é onde tem a maturidade, é onde a gente tem o progresso, o avanço, a superação. Vamos para cima, gente. Muito obrigado a todos. E assim a gente encerra essa nossa última aula sobre você no controle.